Nós vamos para o parágrafo 13. Quando eu trouxe para vocês a imagem nos casos neurológicos, daquela psicastenia legendária, né, está traduzido como lendária, eu preferi o legendário, porque vinha como um sofrimento. Existem também os casos psíquicos, tanto é que Freud contou de um. Existe também a pessoa, ela acende um cigarro, deixa num lugar e vê o cigarro e acha que não foi ela que acendeu. Tem um cotezinho paranoico aí também, nesse tipo de astenia, de psicastenia, que eu não toquei, mas porque a gente vai ver bastante isso. Então, seguindo agora com o 13. Nós mesmos mostramos na dialética, já falei para vocês o que era a dialética, no sentido que eu estou tendo que tomar, procedimento através do qual o pensamento, confundido com o ser, se consegue desenvolver num ritmo ternário. Isso está relacionado à identificação. Vocês vão ver isso no seminário 9 mais tarde. Nós mesmos mostramos na dialética social que estrutura como paranoico. Paranoico é um distúrbio. A paranoia é um termo genérico que abrange diversos distúrbios pela presença de delírios sem alucinações, por exemplo, o ciúme, a mania de perseguição. Então, nós mesmos mostramos na dialética social que estrutura como paranoico o conhecimento humano. Então, existe uma dialética social que estrutura o conhecimento humano como paranoico, dessa maneira. Não tem alucinação. Ciúme, mania de perseguição. Já falei para vocês da pessoa que fica até paranoide, né? Ele não teve um surto paranoico, mas ele está num lugar estranho a ele, eles já acham que estão interessados nele. É um distúrbio mental. Bom, é maluquice, mas a paranoia é maluquice. E o conhecimento humano tem uma nota aqui que fala assim: 4. Conferir a esse respeito os textos que se seguem nas páginas 114, 181, 2. Então eu vou para 114, vou ficar, esse parágrafo vai ter que ser cortado. Na 114, lá pelas tantas, ele diz assim: Janet, que mostrou tão admiravelmente a significação dos sentimentos de perseguição como momentos fenomenológicos das condutas sociais, não lhes aprofundou o caráter comum, que é precisamente que eles se constituem por uma estagnação de um desses momentos, semelhante em estranheza à aparência dos atores quando o filme para de rodar. Vocês já viram, o filme para de rodar, fica parado na situação que estava. Eu mesmo, meu retrato aí aparece toda hora estranho aí, porque curto um pedaço. Então eu inicio com uma cara estranha às vezes. Estranho para mim, né? Para vocês não me conhecem. Enfim, não se esqueça, a gente está em frente a um espelho plano, portanto uma imagem virtual, e aí aquela imagem fica congelada. Ora, essa estagnação formal, esse filme que para de rodar, é parenta da estrutura mais geral do conhecimento humano, aquela que constitui o eu e os objetos. Qual é aquela que constitui o eu e os objetos? O estado do espelho, que a gente está vendo agora. Mediante atributos de permanência de identidade e substancialidade, em suma, sob a forma de entidades ou coisas. Essas coisas ele bota entre aspas, por quê?
porque podem ser pessoas, objetos, vozes, sussurros, gritos, animais, a janela, enfim, por isso que são coisas muito diferentes das Gestalten, das formas. A forma é vazia, né? Que a experiência nos permite isolar no domínio do campo disposto segundo as linhas do desejo animal. Lembra do o passarinho que bicava lá? Ele está trabalhando com a Gestalten, né? Com as Gestalten. Gestalten são formas. Efetivamente, essa fixação formal que introduz uma certa ruptura de plano, falei no plano de vocês, uma certa discordância entre o organismo do homem e seu Umwelt, que é o ambiente, é a própria condição que amplia indefinidamente seu mundo e sua potência, sua força, né? Dando a seus objetos sua polivalência instrumental e sua polifonia simbólica, bem como seu potencial de armamento. Potencial de armamento são as defesas dele. A polifonia simbólica vem lá dos foné, que eu já falei para vocês, lá no Variantes, né? Os sons, e depois como é que você vai fazer a articulação desses sons, como é que você vai fazer, mais tarde vocês vão aprender sobre isso, a metonímia, a metáfora e depois uma espécie de metonímia metafórica, onde você faz textos, enfim, você constrói todo um discurso próprio. Tudo isso está ligado a isso aí que nasceu lá nesse tal de estágio do espírito. Reparem bem como esse jeu é interessante. Bom, e a polivalência instrumental, eu fiz questão de pegar a noção de valência. A valência foi descoberta por aquele senhor Wolfgang Pauli. E a polivalência é uma multifuncionalidade. A valência é a capacidade que um elemento químico tem para se combinar com outros elementos. Vocês lembram quando vocês aprenderam química que o carbono tem 8 assim, o 10, o ouro tem não sei o que, 10, não sei o que, cada um vai ter sua valência, né? A sua capacidade de se combinar com o outro. Lembra? A gente juntava os elementos, esse aqui tem menos, esse aqui tem mais, aí junta, faz uma forma tarará, diferente. Então. Quem descobriu isso foi o Wolfgang Pauli. O Wolfgang Pauli, para nós, é importante porque ele foi um personagem que fez, ele é um químico importantíssimo, né? Que fez o Jung escrever Psicologia e Alquimia. Quando o Wolfgang Pauli foi promovido de um lugar para um outro, muito importante, ele ia ter que trocar de cidade. Ele passou 3 meses tendo sonhos e sonhos e sonhos e imagens visuais que apareciam subitamente na cabeça dele. Ele anotou aquilo tudo e entregou para uma mulher. Essa mulher falou, não, essa eu não seguro, entregou para o Jung. E o Jung escreveu Psicologia e Alquimia, que é interessantíssimo. A gente não deve ter preconceito. O que o Jung chamou de consciente coletivo nada mais é do que o imaginário. O imaginário, ele é de todo mundo. E ele vai usar instrumentos dos sonhos e dessas imagens do Wolfgang Pauli. E aí é importante, porque você vai passando de uma para outra. Então você vai ver, por exemplo, quando o cara cresce demais, ele aí arrebenta e ele mesmo se explode, ele se sente tão grande que ele se explode. Então ele vai usar o Golem, ele vai falar da questão feminina, vai falar das melusinas, dos perigos que a mulher representa. Ele vai falar, então se você lê pedaço a pedaço, ele vai falar muito do taoísmo. É engraçado, ele não sabia álgebra, mas ele dominava a 4ª dimensão, Jung. É engraçado isso. Então, tem muitas coisas interessantes nesse Psicologia e Alquimia. Tem muita coisa de alquimia, mas tem muita coisa do imaginário coletivo, que é o tal do bendito inconsciente coletivo, que ele desconfia que existe inconsciente. É um imaginário que é coletivo. E a gente precisa disso na clínica. Muito, muito.
entendeu? Mas não quer dizer que isso seja psicanálise, quer dizer que isso é elemento que você pode estar podendo falar, esse camarada está com o gole subindo muito, né? É a maneira que você vê. Isso aí você não vai encontrar no Freud, nem no Lacan, nem ninguém. Então vai lá no Jung, dá uma olhadinha. Ele faz psicologia analítica, não tem problema, você não precisa fazer, mas usa os instrumentos que ele ofereceu. Bom, e por último, terminando a nota, ele diz: o que chamei de conhecimento paranoico demonstra, pois, corresponder em suas formas mais ou menos arcaicas a certos momentos críticos que escandem, quer dizer, que medem, que calculam, que destacam a história da Gênese. A Gênese, eu falei que Lacan não era da ontologia, que quando aparecia a palavra origem, não era papo para Lacan. Lacan é um cara que trabalha com a Gênese. A Gênese é uma série de fatos e causas que concorreram para a formação de alguma coisa, é a evolução e é também motivo, tá? E gênese mental do homem e que representam cada uma etapa da identificação objetivamente. Já falei que identificação, vocês vão se divertir no seminário 9. Identificação é identificação mesmo que está trabalhando, não é identidade.